Nossa, também pouca gente mesmo hoje, hein? Hoje só. Outra turma tem mais? Hoje não tinha muito mais, não. Porque acho que eles acharam que o feriado era até a semana inteira. Não é possível. Se bem que podia ser a semana inteira no feriado, porque eu tô cansado, viu? Nossa Senhora. Eu já tô cansado de estar cansado. Tá gravando. Nossa. Vamos lá. Agora que eu me dei conta. Muito bem, gente. Vamos nós, porque. Ó, alguns recados. Primeiro, eu ainda não consegui terminar de corrigir a prova. Misericórdia. Como tá difícil corrigir essa prova. E acho que também, pela conta do distanciamento, eu estou corrigindo com bastante detalhe, escrevendo bastante em cada questão. Então, como eu disse na outra vez, em média, eu estou gastando de 15 a 20 minutos por questão, por pessoa. Tá? Então, eu não sei que hora que eu vou acabar isso, não. Algum dia eu acabo. Eu estou pensando na próxima. Eu espero que vocês evoluam com essa prova, que vocês parem, sentem, analisem tudo que eu tô, o tempo que eu estou gastando para dar informação de volta para vocês, façam o trabalho em grupo bem feito e evoluam na escrita das resoluções. Porque o que eu estou percebendo é que muita gente ainda não se deu conta de que resolver um exercício de matemática é escrever uma redação, só que com números. E as redações que estão tendo ali são redações meio que sem pé, sem cabeça, sabe? As coisas aparecem do nada, de repente some, aí aparece de novo. Então, é preciso ter uma construção lógica das coisas, tá? E eu esperava que as nossas aulas, as resoluções que a gente faz em aula, as coisas que eu vou explicando, muita gente ainda não entendeu esse caminho. E isso vai quando você entender isso, isso vai te ajudar em todas as disciplinas. Tá? Especialmente nas disciplinas que demandam muito relatório. Tá? Os relatórios não podem sair assim do nada. A coisa precisa ter uma sequência, você precisa apresentar as coisas que você vai usar na hora, antes de usar. Tem coisa que está aparecendo, você faz a conta e depois você aparece com o problema que determina, que pede aquela conta. Isso não faz sentido, entendeu? Por exemplo, tem exercícios que estão resolvendo a integral. Vou dar um exemplo, que é a última questão que eu terminei, que foi a 4. Eu estou na metade da quinta. Só vou fazer. Vocês já estão vendo aqui, né? Por exemplo, tem um exercício que é o x ao cubo cosseno de 2x, não é isso? Aí a gente resolve. Tem gente que resolvendo isso aqui por frações parciais, por integração por partes. Meu, dá uma conta do cão. Tem que ficar esperto. Tabular é muito mais rápido. Só que na tabular, você tem que integrar o cosseno de 2x. Então, primeiro você apresenta o problema. Aí você vai mostrar como é que essa conta acontece. Tem gente que fez a integral antes. Como é que você sabe que tem que integrar isso se esse problema não apareceu para você ainda? A pessoa começa integrando 2x, integrando seno de 2x. Por que você está fazendo isso? Você, até então, esse problema não apareceu para você. Então, essa precisa colocar as coisas numa ordem mais clara e que faça mais sentido, tá? E por isso que eu estou perdendo muito tempo, não. Eu estou gastando muitas horas para resolver, para corrigir a prova, porque eu estou tentando explicar como é que a coisa funciona e tal, tentando ajudar vocês para o futuro, tá bom? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, vou mudar a monitoria de terça para sexta. A gente falou de fazer isso, mas não fez ainda. Pode ser? Fala. Ah, pode.
Achei que tinha aparecido algum problema. Falei, ô senhor. Tá, então eu vou conversar com o Pazinho e depois eu aviso vocês no mural do Clesson, que foi alterado. E essa sexta a gente já faria a primeira monitoria. E aí já deixaria de ter monitoria hoje. Tá? Terceira coisa, hoje eu coloco o vídeo para aula de sexta. Vão ser 2 vídeos. Um sobre o teste da integral e outro sobre o teste de comparação. Tá bom? São 2 assuntos. Talvez eu até divida em 3 vídeos, mas são 2 assuntos para sexta-feira. Tá? Então vamos lá. O primeiro exercício era esse aqui, certo? Como é que vocês fizeram isso? Professor, eu acho que era da soma parcial, alguma coisa assim. Que tinha um S1, um S2. E como é que você fez isso? Eu primeiro, tipo, demonstrei como que seria, tipo, os próximos termos. Então, o primeiro termo seria ln de 1/2. O segundo, ln de 2/3. Aí depois eu botei no formato de S1. S1 é igual a 1 e eu falei que S2 é igual a S1 mais A2. Certo. E isso mostrou que Sn era ln de 1 sobre n mais 1. Aí eu só dei limite nesse ln que eu te falei e achei a resposta. Tá, você fez um apanhado geral do exercício. Agora a gente precisa tomar cuidado com como é que eu vou dizer? Com os pormenores disso, certo? Então vamos lá. Quando eu olho para essa série, todo mundo entendeu o que o Pedro fez? Eu não tô, todo mundo sumiu? O que aconteceu? Lucas, cadê você? Weng? Weng, eu nem lembro mais como é que é a sua cara. Abre a câmera para eu ver você. Ou falar que você não tem. Você é um dos que não dá o migué que não tem? Ou não? Tá, sem vê-lo. Quero vê-los. Só tem 6 pessoas. Então, cadê seu celular? Ou vou falar que não tem celular também. Isso, então entra com o celular. Deixa os dois. Entra com o celular e com o computador. Tem um monte de gente que faz isso. Vamos lá. Não lembro mais da cara da maioria de vocês. Seguinte. A Duda acho que deve estar brigando com o irmão dela, porque ela fechou a câmera. Tá saindo no braço com o irmão. Brincadeira, Duda. Vamos lá. Até perdi o que eu ia falar. Ó, isso. O A1 é ln de 1/2. O A2 é o ln, né? Vou sempre olhar para isso aqui, né? Aí o n é 2, e 2 mais 1 dá 3. Foi isso que você fez, Pedro? O A3, o ln de 3/4. E assim por diante, né? Então, veja. Lembrem-se sempre de que toda série ela é oriunda de uma sequência. Ou seja, sempre vai existir uma sequência que vai formar essa série. Certo? A sequência é justamente os termos da série sem o somatório. Então, da sequência, eu gero a série. E quando a gente vai falar de soma parcial, da série eu gero uma nova sequência. Não é a sequência anterior. Correto? Tem que lembrar disso. Eu vou gerar uma nova sequência. Essa nova sequência que a gente chama de SN, que é da soma parcial. Quem é o SN? O S1, que é o primeiro termo da sequência, é o próprio A1. Ou seja, nesse caso vai ser limite de meio. Vamos colocar umas corzinhas aqui para ficar igual eu fiz na outra turma. Aí, ó, o S2 vai ser
a soma anterior, porque fica mais fácil a gente pensar em Sn-1 mais AN, né? A soma anterior, que é o S1, mais o A2, certo? Deixa eu colocar isso aqui mais para cá. Ou seja, o S1 a gente sabe que é Ln de meio, e o A2 a gente sabe que é Ln de 2/3. Foi isso que você fez, Pedro? Beleza. Tudo bem? O S3, vou pegar outra cor aqui, vai ser a soma desses caras todos aqui, certo? O S3 vai ser o S2 anterior mais o A3, certo? O S2, a gente viu que é isso aqui tudo. Ln de meio mais Ln de 2/3. E aí vem o A3, que é Ln de 3/4. Mas quando eu olho para isso do jeito que está aqui, isso aqui não está me mostrando um padrão muito óbvio de comportamento para a série, certo? O que a gente precisa fazer? O que você fez aqui, Pedro? Ou alguém gostaria de falar que fez aqui? Como é que a gente encontra esse padrão? O que eu tenho que fazer aqui? Eu só fiz a soma, professor, tipo, eu achei que S2 era 1/3. Aí eu vi a diferença do S1 por S2. Mas por que o S2 é 1/3? Da soma que tá ali. Tipo, Como assim? eu não entendi a pergunta do senhor. Você está me dizendo que o S2 é igual a 1/3, é isso? Não, Ln de 1/3. Tá. Então, isso aqui você está me dizendo que é igual a Ln de 1/3, é isso? A minha pergunta é, por quê? Ah, essa parte eu joguei na calculadora, não sabia calcular Ln. Mas como que você calculou Ln de 1/2 mais Ln de 2/3 e na calculadora deu Ln de 1/3? Não faz ideia, professor. Não, beleza. Então, vamos fazer a ideia. Alguém sabe me dizer por que isso aqui é 1/3? Weng, Vitor, Miriam, Isabela, Duda, Lucas. Ninguém? Não, não é pelo somatório. Estou perguntando por que esse igual aqui existe. Por que essa soma é igual a Ln de 1/3? Porque vai ser igual a quanto falta pro Ln. Tipo, é que pelo padrão, parece que sempre vai ser o quanto falta para completar o A2 e o A3, olha só. Não, existe uma razão para isso daí da Ln de 1/3. Fala, Isa. Porque pela propriedade Ln, a gente multiplica o que está dentro, não é? Aí ficaria 1 vezes 2, vezes 2 vezes 3. Aí dá 2/6, que é 1/3. Isso. Então, o que acontece? Ó? Não adianta a gente fazer o exercício sem entender o que nós estamos fazendo. Porque o que eu percebo na prova é que muita gente colocou na prova coisas que, se eu apertar, não responde. E aí, se não responde, é porque não sabe. Então, não se enganem. Vão atrás da informação. Por que isso aqui é isso aqui? E assim, eu tenho certeza que na primeira turma muita gente não sabia e nessa outros tantos não sabem. Principalmente os que não estão nem na aula. Então, vejam só. Propriedades do logaritmo.
ln de A mais ln de B é ln de A vezes B. Essa é uma das propriedades de logaritmo. A outra propriedade de logaritmo é que ln de A menos o ln de B é o ln de A sobre B. A gente tem que ter essas propriedades muito claras na hora de resolver as coisas. Aqui, deixa eu só ajustar isso aqui, peraí, tirar isso aqui. Então, vejam. O que está acontecendo aqui? Aqui eu só tenho o ln de meio, ok. Nesse caso aqui, a gente pode olhar o seguinte, ó. Esse meio é o meu A e esse 2/3 é o meu B. E aí, por essa primeira propriedade aqui, ó, eu tenho um somatório. Então, o ln de A mais o ln de B, pela propriedade, vai ser o ln de A, que é meio, vezes B, que é 2/3. Agora, quando eu faço isso, esse 2 cancela com esse 2, isso aqui fica ln de 1/3. Mas agora, eu estou dizendo de onde vem essa conta. Essa conta precisa existir, você precisa saber o que você está fazendo. Que a minha preocupação maior, e Pedro, não estou falando isso especificamente de você, porque só pelo fato de você não ter conseguido explicar, não é isso, por favor. Eu vou falar de um modo geral para todo mundo. O livro que eu uso, existe o arquivo de resoluções do livro. E ele tem lá todas as respostas, todas as perguntas, todos os exercícios resolvidos. Só que ele dá só alguns passos, ele não faz toda a resolução. E o que às vezes eu vejo é que muita gente pega aquela resolução, copia e acha que fez. E aí não sabe explicar o que está acontecendo. Reforço, Pedro, não estou dizendo que você fez isso. Não é isso. Eu estou dizendo que tem gente que faz isso. E aí não está aprendendo, está se enganando. Tá bom? Então é importante a gente saber o que está acontecendo e é importante que a gente saiba explicar o que está acontecendo em termos de resolução. Tá? O que eu vejo na prova, em algumas listas, é que isso não está acontecendo. E isso precisa acontecer. Então, essa parcela aqui, vou dar um destaque aqui para ela. Essa parcela aqui, ela precisa muito aparecer na resolução. Não dá para fazer a resolução sem isso aqui. Tá? A gente está pegando essa propriedade e aplicando aqui. Tá? Então, da mesma forma que a gente fez aqui para a primeira, o que a gente observa? Então, efetivamente, o S2 não vai ser, né, isso aqui tudo. Eu posso trocar isso aqui tudo. Né? O S2 vai ser ln de 1/3. E aí eu vou somar o ln de 3/4. Né? Eu só troquei isso aqui pelo valor do S2. E aí aqui, de novo, aqui, eu uso a mesma propriedade. Então, eu vou ter o ln de 1/3, vezes 3/4. Aí esse 3 cancela com esse 3, isso aqui sobra ln de 1/4. Estamos juntos? Então, ó, o que a gente observa? Se você tiver dificuldade, você faz mais termos para você observar. Ó. O S1 é o ln de 1 elevado a 2. Vou pegar outra cor mais... Ó.
pegar um azul. O S1 é o ln de meio. O S2 é o ln de 1/3. O S3 é o ln de 1/4. Então, o que a gente observa? Se eu continuar fazendo essas contas, o meu Sn vai ser o ln de 1 sobre n mais 1. Certo? Se você quiser assim, deixar bem claro que você está entendendo tudo que está acontecendo, você pode colocar aqui, ó, por exemplo, isso aqui você pode escrever aqui, isso aqui é o ln de 1 sobre 1 mais 1. Isso aqui é o ln de 1 sobre 2 mais 1. E assim por diante, tá vendo? Então, você indica especificamente quem é o seu ln. Então, encontrado o termo geral da sequência, o que a gente sabe? Que esse somatório aqui vai me dar um determinado valor, onde esse valor é justamente o limite dessa sequência nova que a gente criou quando o n vai para o infinito. Correto? Ou seja, isso aqui é o ln, é o limite do ln de 1 sobre n mais 1. Perfeito? E aí, o que é importante a gente observar? Quando o n vai para o infinito, deixa eu pegar outro. Quando o n vai para o infinito, esse denominador aqui vai para o infinito, certo? Se o denominador vai para o infinito, significa que o numerador vai para zero. Ok? E aí, é importante eu mostrar, eu posso mostrar, por exemplo, através do gráfico do ln, que se o x está se aproximando de zero, no caso aqui é o n, mas o que importa é que se o argumento do ln está se aproximando de zero, o ln está indo para menos infinito. Certo? Então, quando isso aqui acontece, o limite me dá menos infinito. Essa é uma forma de resolver isso. Perguntas? Fale, Zé. Eu coloquei que não existe. Não deixa de ser verdade, mas na verdade é assim, é que o limite ir para o infinito, ele existe dois tipos de não existe, vamos dizer assim. Aquele que vai para o infinito, que diverge porque está indo para o infinito. E quando a gente, principalmente quando a gente fala de sequência, são aqueles limites que eu não consigo decidir ou definir para qual valor ele vai. Por exemplo, igual aquela sequência que eu mostrei na aula passada, de 1 e menos 1, que ele fica alternando entre 1 e menos 1. Esse é um limite que não existe, mas que também não vai para o infinito. Ele realmente não existe é meio tosco o que eu vou falar, mas não existe não existir. Né? Eu não consegui dizer o que é. Nesse caso, é um limite que vai para o infinito. Então, é importante a gente saber distinguir uma coisa da outra. Tá? Efetivamente, quando a gente pensa
que o limite que existe é aquele que dá um número real, o infinito é um limite que não existe. Mas eu sei que dá infinito, entendeu? Positivo ou negativo. Então, ó, eu tenho essa forma de resolver. Esse limite a gente também pode calcular de uma outra maneira. Eu vou colocar aqui só para a gente. Deixa eu. Ó, esse limite de n tendendo ao infinito do Ln de 1 sobre n mais 1, isso aqui eu também posso fazer o seguinte cálculo. Eu posso usar a propriedade de que Ln de A elevado a m, isso aqui é m vezes o Ln de A. Certo? A potência que eu tenho no argumento, eu posso jogar ela para frente do Ln. Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó. Limite de Ln de n mais 1 elevado a menos 1. Certo? Porque esse n mais 1 que está no denominador, eu posso jogar para o numerador com potência menos 1. Isso aqui, aí eu posso pegar essa potência aqui e jogar ela aqui para frente, usando essa propriedade aqui. Então, isso aqui vai ficar limite de n tendendo ao infinito de menos 1 vezes Ln de n mais 1. Certo? É só um jeito diferente de fazer a mesma coisa. Ok? E aí, ó, quando o n vai para o infinito, o argumento vai para o infinito. E o Ln de alguma coisa que vai para o infinito também vai para o infinito. Certo? E aí, com esse menos que está aqui na frente, fica menos infinito. Que é a mesma coisa que deu do outro lado, óbvio, porque eu estou fazendo a mesma conta. Tá? Essa é só uma outra forma de fazer. Tudo bem até aí? Dúvidas? O Eng simplesmente me ignorou. Falou, só se eu entrar pelo celular. E não entrou. O Lucas não abriu a câmera, a Duda resolveu que não quer mais. Ok, hein? Eu só estou conseguindo dar atenção para quem eu vejo. Dá para fazer isso de um outro jeito. Tá bom, beleza, Duda. Entendo. Eu também posso usar a propriedade da divisão do Ln, que a gente tinha falado anteriormente, que é o Ln de A menos o Ln de B. Isso aqui é Ln de A dividido por B, certo? Então, usando essa propriedade, a gente pode escrever isso aqui. Peraí. A gente pode escrever isso aqui assim, ó. Ln de n menos Ln de n mais 1, certo? Posso fazer isso? Vou chamar isso aqui de 3. E eu estou usando essa propriedade de 3 aqui. Aí eu começo a fazer a minha soma parcial.
Ó, o S1 é o A1. O A1, eu vou olhar para cá, certo? Isso aqui é o meu AN. Eu reescrevi o meu AN. Eu só estou resolvendo o mesmo exercício de uma outra forma. Tá? Então, o meu A1, quem que vai ser? Ó? LN de 1. Ó, o N que varia é o de dentro, tá? O de fora faz parte do logaritmo, pelo amor de Deus. Hein? Vou colocar L1 de 1. Piadinha infame essa, mas... enfim. Então, ó, o A1 é o LN de 1 menos o LN de 1 mais 1, que é 2. LN de 1, a gente sabe que é 0. Então, ficou menos LN de 2. O S2 vai ser o S1 mais o A2. Certo? E aí a gente sabe que o S1 a gente calculou, deu menos LN de 2. E o A2, eu vou olhar aqui. O A2 vai ser LN de 2 menos LN de 3. Estão acompanhando? Aí, ó, esse cara cancela com esse cara, sobrou menos LN de 3. O S3 vai ser o S2 mais o A3. De novo, esse S2, a gente sabe que é menos LN de 3. Então, tem menos LN de 3 mais o A3. O A3, de novo, eu vou olhar aqui na fórmula, em cima. Então, eu vou ter mais LN de 3 menos LN de 3 mais 1, que é 4. Então, isso aqui, esse cara cancela com esse, sobra menos LN de 4. Tudo bem? Com isso, a gente observa que o S1 é menos LN de 2. O 2 é menos LN de 3. O S3 é menos LN de 4. Ou seja, o SN é menos o LN de N mais 1. Que é aquilo que a gente chegou no limite, fez aquela mudancinha. Então, veja, eu estou fazendo duas resoluções aparentemente diferentes, mas que estão chegando no mesmo resultado. Então, eu posso ter várias formas algébricas de expressar a mesma coisa. O que vocês precisam é observar a resolução de vocês e identificar se algebricamente ela diz a mesma coisa que a resolução que a gente faz aqui juntos. Tá? Então, ó, depois o que a gente vai ter? Que o S, né, que eu tenho aqui, esse valor é o limite do SN, ou seja, limite desse cara aqui, menos LN de N mais 1. E aí, igual eu fiz na anterior, quando o N vai para o infinito, isso aqui vai para o infinito, isso aqui vai para o infinito, com esse menos que está aqui, isso dá menos infinito.
Estamos juntos? Então, qual é a conclusão que a gente tem? Que a série diverge. Dúvidas, perguntas, comentários? Lá que eu coloquei que era não existe, é porque, tipo assim, eu fiz pelo teste de enésimo termo para falar que ela diverge. Aí eu coloquei. Ai, professor? Pode falar? Ah, tá, achei que tinha travado. Aí, tipo, eu sabia que dava menos infinito e eu sabia que quando não existe, porque não é nenhum número real. Aí, pelo teste, o limite de n tendendo a infinito quando a n não é diferente de zero ou não existe. Aí, por isso que eu coloquei não existe, entendeu? Então, vamos ver o teste do enésimo termo. O que diz o teste do enésimo termo? Que se o limite de a n for diferente de zero, não existe, então somatório diverso. Isso. O teste do enésimo termo, eu vou usar o AN para calcular o limite, certo? E aí, de novo, reforço. A gente tem uma sequência AN que gera a série. Da série, se a gente quiser fazer o teste das somas parciais, a gente gera uma nova sequência que é o SN. Certo? O teste do enésimo termo trabalha com a sequência que está antes da série, que é a sequência AN. Beleza? Então, o teste do enésimo termo diz o seguinte, que se isso aqui, se o limite do AN é um C, e esse C é diferente de zero, então, essa série diverge. Se o limite der zero, o que eu concluo? Nada. Muito bem. Então, esse aqui é o meu AN. Então, o teste do enésimo termo significa calcular o limite de n tendendo ao infinito do ln de n sobre n mais 1. Como é que eu calculo esse limite? Professor, vai dar zero. Achei que era pelo. Tipo, a gente usava o que a gente tinha achado na soma parcial, sabe? Então, no teste do enésimo termo, não usa o SN. Aham, entendi agora. Tá. Isso é muito importante a gente distinguir o AN do SN. O AN é uma sequência. Enquanto eu não coloco um somatório na frente dele, ele é uma sequência. Essa sequência, quando eu somo todos os termos dela, vira uma série. Então, toda série, ela vem de uma sequência. A partir da série, eu gero uma nova sequência para poder calcular a soma parcial. E aí, o limite desta nova sequência é o mesmo valor da série. Mas o teste do enésimo termo, eu não uso no SN. O teste do enésimo termo, eu uso no AN. Certo? Então, vejam, a hora que eu calculo esse limite, o que acontece? Eu preciso lembrar que ln é uma função contínua, então, esse limite aqui, eu posso jogar aqui para dentro. Então, isso aqui vai me dar ln do limite de n tendendo ao infinito de n sobre n mais 1. Isso aqui está me dando infinito sobre infinito, consequentemente eu vou resolver isso por L'Hopital, por exemplo. Eu poderia dividir tudo por n.
né? Então, eu vou ter ln do limite. Usando o L'Hopital, em cima eu tenho a derivada de n em relação a n, que dá 1. E embaixo eu tenho a derivada de n mais 1 em relação a n, que também dá 1. Né? Então, isso aqui me dá ln de 1. Esse limite aqui é 1. E o ln de 1 a gente sabe que é 0. Se o limite do AN, portanto, limite de AN está dando 0 para esse caso. Né? O que significa que o teste é inconclusivo. Porque lembra, eu não concluo convergência usando o teste do enésimo termo. Você nunca vai chegar, portanto, a série converge, se você usar o teste do enésimo termo. Professor, então eu acho que eu já entendi. Porque, tipo assim, lá, como você fez da soma parcial, como você concluiu que diverge? Então, porque o limite que eu calculei não foi do AN, foi do SN. Certo? Vamos voltar lá. Ó, aqui eu tenho os elementos ANs. A1, A2, A3. Ou seja, se eu somar esses caras aqui, o que eu tenho aqui é a série. Certo? Se eu deixá-los sem o somatório, é uma sequência. Como é que a gente estuda a convergência disso? A gente vai fazendo as somas parciais. Pego só o primeiro, somo o primeiro com o segundo, somo o primeiro com o segundo com o terceiro. Então, eu estou gerando uma nova sequência. Isso aqui é uma nova sequência. Tá bom? Vai ser uma nova sequência. O limite dessa nova sequência é o mesmo valor do resultado da série, mas é dessa nova sequência. Não é o limite do AN que está aqui. O limite desse AN aqui não tem nada a ver com o limite dessa sequência. Se esse cara der diferente de zero, a série diverge. Se ele der zero, eu não sei dizer. Certo? É muito importante distinguir uma sequência da outra. Essa é a que origina a série. Essa é uma formada com os elementos da série. Ficou mais claro? Não, a minha dúvida era, tipo, como você... É só porque não é um número real que ela diverge? Eu que não entendi sua dúvida, então. Quando você calcula o limite, dá menos infinito. Isso. Só que aí, tipo, por que que você fala que ela diverge? Porque não dá um número real? Porque vai para o infinito, né? Ah, tá. Eu achei que a gente, tipo, não podia fazer isso. Ah, tá, não. Veja. Quando é que uma série ou quando é que alguma coisa converge? Não importa do que eu esteja falando. Convergência significa se aproximar de um número, do tamanho que for. O número pode ser gigantesco, mas se eu estou me aproximando de um número, eu tenho convergência. Se eu vou para o infinito, eu tenho uma divergência. E no caso dos limites, se eu não consigo determinar o valor, isso também é uma divergência, porque não existe valor para isso. Certo? Agora eu entendi, professor. Obrigada. Imagina. Mais dúvidas? Alguém mais tem alguma pergunta? Vamos para a próxima? E a próxima, conseguiram fazer?
acho. Peraí. Eu acho que é aqui. O exercício, o 76 é o próximo, né? Ele vai, ele constrói um monte de semicírculos, né? Começa com dois, aí na segunda camada tem quatro, assim. Aí na terceira camada vai ter oito. Assim, certo? E assim por diante. Isso aqui, deixa eu mudar a cor do meu lápis aqui. Isso aqui não para. Vai construindo indefinidamente. Quais são as informações que ele nos dá? Ele diz que. Cadê? Ele diz que na enésima fileira a gente tem 2 elevado a n semicírculos, correto? E eu tenho o semicírculo de raio justamente 1 sobre 2 elevado a 2 1 sobre 2 elevado a n. Certo? Ah, ele pede a área total dos semicírculos. É isso? Como é que vocês fizeram isso? Um de cada vez. Muita gente falando junto. Eu fiz uma sequência para o número de círculos, tipo N1, N2. Aí eu sabia que era do semicírculo, tipo, pi vezes o real ao quadrado, só que como é semicírculo, é dividido por 2. Aí eu fui, tipo, calculando, tipo, em frações parciais, não, somas parciais. Aí eu cheguei no ASN, né? Aí eu falei que eu descobri que era uma série geométrica e que o R era menor que 1, então a série convergia. Muito bem. De novo, a gente tem toda a sequência. Agora vamos pensar nos pormenores disso, certo? Bom, do mesmo jeito que eu falei na turma anterior, eu vou repetir agora. Todo exercício ele pode ser feito de várias maneiras. Eu já falei isso para vocês, inclusive. Por exemplo, se você assistiu o vídeo da aula da turma anterior, você vai ver que eu comecei fazendo de um jeito, depois falaram de uma outra forma para fazer, e no fim a gente viu que existem várias maneiras de realocar, de realocar não, de reescrever a fórmula, que é todas elas são análogas, ou seja, eu consigo sair de uma e chegar na outra, certo? Bom, nesse caso aqui, a gente pode começar a pensar individualmente e ir construindo, ou a gente pode pensar já
de uma forma geral. Pensando de uma forma geral, o que a gente observa? Como é que é a área em cada fileira? Em cada fileira, a área vai ser, a área da fileira N vai ser, você concorda comigo? Que vai ser a quantidade de semicírculos multiplicado pela área do semicírculo. Certo? Todo mundo concorda com isso? Não sei porque eu escrevi isso aqui embaixo, posso escrever isso aqui lá em cima, né? Então, cada fileira vai ser dada por isso aqui. Agora, o exercício já nos adianta que na enésima fileira a gente tem 2 elevado a n semicírculos. Então, essa quantidade de semicírculos é quanto? 2 elevado a n para a fileira n. Ok? Agora, quanto vale a área do semicírculo? A gente tem que lembrar que a área do semicírculo vai ser π vezes o raio ao quadrado. Isso é a área do círculo todo. Como eu quero do semicírculo, eu vou dividir isso aqui por 2. Tudo bem? E a gente sabe que para a enésima fileira, o raio vale 1 sobre 2 elevado a n. Então, essa formulinha aqui vai ser π sobre 2, e no lugar do raio, 1 sobre 2 elevado a n ao quadrado. Então, essa aqui é a minha área do semicírculo. Tudo bem? Então, esse cara aqui está valendo π sobre 2, que multiplica 1 sobre 2 elevado a n ao quadrado. Alguma dúvida até aí? Turminha que está com as câmeras fechadas. Vitor, tá por aí, Vitor? Lucas tá ok, Pedro tá ok. O Vitor ouviu minha voz e veio correndo de onde ele estava assistindo série e veio falar que tá tudo bem, né, Vitor? Miriam também deu uma acordadinha, deu um tranquilo e voltou a dormir. Então vamos lá. Bullying. Bullying é quando é feito na maldade, Miriam. Quando é feito no amor, não é bullying. Quando é... Então vamos lá. Isso aqui é a área total de cada fileira, certo? Ou seja, o meu AN vai ser 2 elevado a n, que multiplica π sobre 2 vezes 1 sobre 2 elevado a n ao quadrado. Você já pode resolver isso aqui. Você pode melhorar isso aqui agora, pode melhorar isso aqui depois, pode melhorar na hora que você quiser. O fato é que isso aqui vira π sobre 2 elevado a n,
E embaixo fica 2 elevado a 2n. Certo? Como o 2n é maior que o n, eu vou jogar o de cima para baixo. Então, isso aqui vai ficar π sobre 2, 1, e aqui eu vou ter 2 elevado a n vezes 2 elevado a menos n. Produtos de potência de mesma base, conserva a base. Divisão de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então vai ficar 2 elevado a n. Certo? Então, isso aqui é o meu AN. Ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso aqui é uma igualdade. Eu estou dizendo o seguinte, ó, esse lado esquerdo é igual a esse lado direito. Tá? E é muito importante a gente saber a diferença entre isso e isso. Isso é uma igualdade. Isso é um símbolo de implica. Alguma coisa implica em outra coisa. E elas não são a mesma coisa e eu não posso usar uma no lugar da outra. Certo? Isso é igual escrever casa com Z. Pega mal, muito mal. Escrever de repente junto. Tá? Cuidado. Então veja, eu estou dizendo que isso aqui é igual a isso, e essa expressão é igual a essa. E eu poderia dizer que essa expressão é igual a essa. Tá? Mas como eu estou querendo dar ênfase na minha resposta, então eu estou dizendo o seguinte, ó, isso aqui tudo que eu estou fazendo aqui, ó, implica que o AN que eu estou procurando é igual a isso aqui. Então, aqui não é igual, é implica. Porque eu estou dizendo que esta igualdade implica nesta igualdade. Tá? Eu não posso usar um implica aqui. Ó. Está errado. Está errado. Implica não é igual. Muito bem, então eu achei isso aqui que eu achei é a área de cada fileira. Quantas fileiras nós temos? 3? São 3 fileiras que nós temos? Quantas são? São só 3, Pedro? Quem dá mais? São N fileiras. Isso. O desenho mostra só um pedaço, né? Porque no desenho ainda tem mais 3 aqui. No desenho lá do livro ainda tem mais 3 semicírculos aqui assim, certo? Mas isso é o que ele está mostrando, que ele está dando a ideia de como é o comportamento. Mas esse negócio não para, não acaba. Certo? Então, eu tenho infinitas fileiras. Então, a área total vai ser a soma vou colocar aqui, ó, soma das áreas de todas as fileiras. Todas significa que o n vai para o infinito. Porque eu tenho infinitas fileiras. Então, a área que eu estou procurando, efetivamente, é o somatório dessas ANs aí. Certo? Ou seja, é o somatório de π sobre 2, 1 sobre 2 elevado a n, com n indo de 1 até infinito. Tudo bem? Se você quiser,
você pode fazer esse π sobre 2, você pode tirar fora do somatório e ficar com isso aqui. Estamos juntos? Então vamos lá, vamos resolver. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Espera um pouquinho. Peraí. O que eu fiz? Peraí que eu fiz besteira. Voltei. Só quero organizar isso aqui para a gente poder ver o que eu estou fazendo. Peraí. Agora vai. Acho que agora vai. Isso. Muito bem, então, ó, a gente está nessa situação e agora a gente achou a série que dá a soma de todos os semicírculos, ok? Estão acompanhando? Pedro, faz sentido isso para você agora? De que eu tenho infinitos semicírculos? Infinitas fileiras? Tá bom. Então, ó, isso que nós achamos aqui, esse carinha aqui, é a série que me dá a soma de todos os semicírculos. Se essa série for convergente, então eu consigo calcular a área desses semicírculos todos. Se essa série for divergente, essa área é infinita. Ok? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, a área, opa, sai fora. A área é esse somatório aqui. Peraí. Esse π sobre 2, se você deixar lá, não vai fazer diferença. Você pode deixar ele dentro do somatório ou fora. A diferença que vai fazer é na quantidade de contas que você vai ter que fazer. Se você deixar ele fora, suas contas simplificam um pouco. Se você deixar ele dentro, as contas ficam um pouco mais complicadas, mas é possível fazer isso também, tá? Eu vou deixar aqui fora para fazer as contas mais simples. Eu vou ter π sobre 2 e aqui dentro eu vou ter 1 sobre 2 elevado a n. Não é isso que a gente chegou? Isso. Agora, quando eu olho para essa série aqui, o que a gente tem? π sobre 2. Não, isso aqui é igual. Não é um implica, é um igual. π sobre 2. Aí aqui eu vou ter, para n igual a 1, eu vou ter meio. Para n igual a 2, eu vou ter 1/4. Depois, 1/8. E assim por diante. Se eu dividir o da frente pelo de trás, da frente pelo de trás, isso aqui vai dar sempre meio. Ou seja,
Isso que está aqui é uma série geométrica de raio meio. Certo? E quanto vale o primeiro termo dessa série? E sobre 4. Não, é que eu estou falando da série só o que está aqui dentro, certo? Fora, Ah, então é 1 sobre 2. certo? Isso. Tá? Porque veja, eu estou identificando só essa parte de dentro. Se eu tenho uma série geométrica com raio meio, o que eu posso dizer dessa série? Converge ou diverge? Ó, se o módulo de R é igual ao módulo de meio, que é igual a meio, que é menor que 1, isso significa que eu tenho uma série geométrica com raio menor que 1 em módulo. Isso significa que a série converge. E sendo uma série geométrica, ela converge para quanto? Qual o valor da soma da série geométrica? A 1 menos a razão. Quanto vale A? 1 vale meio. 1 menos a razão. Quanto vale a razão? A razão vale meio. Então, isso aqui dá meio em cima, menos meio embaixo. Certo? Meio vezes 2 sobre 1. Que dá 1. Não é isso? Então, qual é a soma das áreas? A área vai ser isso aqui, né? Pi sobre 2, que multiplica 1. Ou seja, pi sobre 2 unidades de área. Isso é uma área finita. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Alguma pergunta? Eliana, que chegou depois. Tranquilo. Eu só não entendi aquela parte que o senhor falou do raio ser 1 sobre 2. Não é a razão ser 1 sobre 2? Ah, eu falei raio? Não, razão. É, Razão. Isso mesmo, se não atender, larga a mão. Isso aqui é razão. Acho que eu falei raio porque eu estava acostumado com o raio de cá. Eu falei razão aqui? Eu falei raio aqui, Leonardo? falou. É Ah, isso que eu fiquei estranhando. Eu falei, então eu fiz tudo errado, então. Não, desculpa. Isso aqui é a razão. Raio está aqui só. Os dois são R. Os dois têm um valor quase igual, mas aqui na série geométrica a gente tem uma razão. Obrigado por observar, Leonardo. Tudo certo? Professor, só que aí para falar da razão, eu fiz dos N, tipo, dividir os N termos sobre N menos 1. Isso, eu realmente eu não falei aqui, mas seria bom a gente observar isso. Ó. O AN é 1 sobre 2 elevado a N, do jeito que está aqui. Certo? Então, a razão é o AN mais 1 dividido por AN. Ou seja, 1 sobre 2 elevado a N mais 1, que é o N mais 1, dividido por 1 sobre 2 elevado a N. Isso aqui vai dar 2 elevado a N em cima, 2 elevado a N mais 1 embaixo. Ou seja, isso aqui vai dar
Meio. E essa conta aqui é importante ter. Certo? Eu esqueci de falar isso na turma anterior. Depois precisa avisar a turma que tem uma informaçãozinha nova nesse exercício. Mais alguma dúvida? Então, ó, fechando a aula. Essa matéria, eu só coloquei 2 exercícios. É muito importante que vocês façam muitos mais, tanto da seção 12.2, como também um pouquinho da seção 11.1. A 11.1 é só sequência. Então, faz primeiro da 11.1 um pouquinho, para depois fazer da 11.2. Para sexta-feira, hoje eu coloco aula nova, tá? E eu vou corrigindo as provas assim que Deus for me dando força. E eu vou fazendo isso, e a hora que eu terminar, vocês recebem as provas. Tá bom? Professor, deixa eu só perguntar rapidinho. Que livro você está usando? É porque eu acompanhava pelo do Thomas o volume 1. É o Thomas volume 2. Ah, por isso que eu não achei. É? Tem naquele link da biblioteca, tem lá no Thomas tem tanto o volume 1 quanto o volume 2. Então, a parte de série está aqui agora. Que é o mesmo que a gente vai usar no cálculo 3 e 4. Uhum, beleza. Agora no cálculo 2 a gente vai ver um capítulo desse livro. E no cálculo 3 e 4 a gente vê o resto. Certo? E o resto, acho que só fica um capítulo de fora. Tudo bem? Hoje, até o final do dia, tem Khan Academy, amanhã tem coisa nova, e assim a gente vai levando a vida. Bons estudos para vocês. Põe um oi aí antes de você sair, pelo amor de Deus. Miriam, não esquece do oi. A Isabela ganhou da Miriam hoje. Eita, nós. Professor, acho que é melhor avisar o Pedro, né? É porque ele saiu agora. Mas tem um tranquilo dele aí, não. Coisa, eu Beleza. A professora Duda pediu para avisar, eu tô vendo aqui que ela tá sem internet. beleza. Tchau, professor, boa semana. Gente, boa semana, bons estudos. A Miriam nem falou tchau, né? Ficou brava. Boa semana.